E aí chega um momento que eu desisto, falo, cara, vou acabar me distanciando, porque não dá para falar sério com você. Boa noite, eu sou Eduardo Casaroto, esse é o Neuróticos da Noite. Aqui comigo, para essa noite, temos a nossa consciência, Leandro Daniel. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, prazer estar aqui. E como nosso inconsciente, nós temos Camila Pirobon. Oi, Camila. E eu, como nosso convidado de hoje, ele é jornalista, escreveu mais de 10 livros, e ele está na roda de fofoca com a Sônia Abrão. Vamos contar muitas fofocas dele. Alessandro Lobianco, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite, gente. Obrigadão. Interessante, né? Você sempre fala da vida de todo mundo, agora a gente vai falar da tua, né? É estranho, mas é bom para eu passar por essa análise também, né? É bom que estou com especialistas aqui para fazer isso. Hoje você está na roda de fofoca. E como que é falar da vida dos outros? A gente fala da vida dos outros, né? Pois. Então, eu costumo brincar com as pessoas, assim, falar da vida dos outros eu sempre falei, mas nunca ganhei para isso. Agora, pelo menos, eu ganho dinheirinho para fazer isso, né? Então, não é tão ruim assim. Pois é. Eu, antes de psicanálise, eu falava isso, né? Conselho, se fosse bom, a gente cobrava, né? Não dava, né? Por isso que eu vi psicanalista, para cobrar pelo menos essa merda. Né? É verdade. E fofoca é uma coisa assim, que desde cedo, quem sabe que você sabe alguma coisa que o outro não sabe, vem te pedir, te perguntar de graça, né? Pois é. Agora, pelo menos, tem um saláriozinho para falar da vida dos outros, né? É o que me dá. Mas olha, você sempre foi um fofoqueiro, assim? Assim, eu nunca fui muito fofoqueiro, mas eu sempre fui aquela pessoa que na família risquei o palito de fósforo e saí fininho quando a fogueira lambia. Maravilhoso. Eu tenho uma família assim muito grande. Meu avô teve, enfim, mais de 10 filhos, então cada filho teve cerca de 5, 6 filhos. Então somos mais aí de 30 primos. E aí era aquela confusão, casa cheia, final de ano, feriado, minha avó reunia todo mundo e, claro, muita gente diferente no mesmo lugar. Sim. Tem gente que faz coisa escondido, tem gente que faz coisa pelas costas, e aquela confusão dentro de casa, eu sempre olhava um, falava com o outro, pegava uma coisinha aqui, passava um telefone sem fio para lá, riscava o palito, quando a briga começava, eu ficava nos bastidores olhando tudo. Peguei um pouquinho disso para o trabalho. Maravilhoso. Maravilhoso. Fantástico. Inconsciente hoje acho que ganha, hein? Mas eu não tenho dúvidas. Inconsciente, ó. 1-0 para você de cara, hein? De cara, já saiu ganhando hoje. Depois da lavada que ela tem levado nos últimos dias. Pois é. É a vez dela, talvez. Pois é. Tava na hora do inconsciente ganhar um pouco, né, bicho? Ale, vamos conhecer um pouquinho de você. Papai, mamãe, quantos irmãos? Como que é essa estrutura familiar aí? Então, eu nasci, apesar de eu ser o lado carioca do A Tarde é Sua, do programa, né? O programa é todo em São Paulo, eu fico sozinho aqui do Rio. Eu nasci numa cidade no interior do Rio, chamada Nova Friburgo. Meu pai é de uma família de italianos que veio na Segunda Guerra Mundial para o Brasil e escolheu as montanhas para morar, a cidade serrana de Nova Friburgo, e minha mãe já era ali do lado do Rio de Janeiro, do outro lado da Poça, na cidade de Niterói. Então, juntou Niterói com Friburgo, saiu essa mistura fofoqueira aqui, que sou eu. Minha família não é muito grande, tenho um irmão que mora lá fora e tenho uma irmã, 1 ano mais velha do que eu, mas a minha família, sim, é muito grande, são muitos primos. Eu acho que dessa filharada aí que eu citei, que meus tios teve, minha mãe foi a mais comportada, assim, teve 2 filhos só, um é por parte de pai, então é uma família pequena, dentro da minha casa sempre foi pequena, mas na casa dos meus avós, uma família muito grande aí, com todos esses primos que eu tenho. Mas vamos entender só o seu núcleo familiar. Então você tem 2 ou 3 irmãos? Tenho um irmão por parte de pai e uma irmã. Então, isso. Quem que é o irmão mais velho? Quem é o primeiro filho de todos? É o por parte de pai. Parte de pai. Isso. Aí vem ele, que é só do pai, e depois vem...
Depois vem minha irmã, né, que é da irmã, mesma mãe, enfim, o mesmo pai, pai. mesma mãe, que é um Sim. ano mais velha do que eu, e eu chego aí para ser o caçula aí dessa confusão. Meu pai é médico, minha mãe trabalha, minha mãe era professora, e hoje trabalha com meu pai no consultório. Então, acho que peguei um pouco da minha mãe, porque dizem que secretária de consultório também tem um pouco de fofoca no meio, né? Dizem É, que é um pouco psicóloga, um pouco fofoqueira, essa coisinha de sala de espera. Eu total. acabei pegando isso um pouquinho dela, vejo hoje. Ou ela pegou isso de mim, né? Não sei como isso está funcionando hoje. Mas venho de uma família, digamos assim, meus avós, por parte de pai, italianos, então, apesar da família do meu pai, que essa família gigante é a família da minha mãe de Niterói, a família do meu pai, uma família mais reduzida, mas também nem por isso deixou de ser extravagante, porque a família do meu pai é uma família de italianos, então assim, é o pouco de gente que tem na mesa fala por 50, né? É palavrão, é grito, é caço, é aquilo para tudo quanto é lado. Então, é uma família italiana extravagante de um lado e uma família aí bem miscigenada do outro. O teu irmão mais velho, né, que é só a parte da mãe, De pai, de pai. de pai, né? A parte de pai. Ele. Você se dá bem com ele? Vocês se falam? Ou ele Olha, foi criado longe? não tive muito contato, que esse irmão eu vim conhecer depois, assim, da minha adolescência, assim, nem sabia que tinha. Então, tive um contato breve e logo depois ele foi para os Estados Unidos também. Então, não tive uma relação de convívio muito afetiva, muito próxima. Minha vida familiar, assim, foi mais mesmo com a minha irmã, dentro de casa, né? Desde que eu nasci, um ano de diferença, até ali meus 17, 16 anos. E ela era um pouco mais ligada ao teu pai e discutia um pouco mais com a mãe, e você era ligado mais com a tua mãe, discutia um pouco mais com o teu pai, como que era Eu isso? sempre fui ligado mais à minha mãe. Minha mãe sempre foi aquela peça mais comunicativa da casa, né? Meu pai era médico, então era mais aquela postura, médico, tal. E minha mãe, professora, sempre muito comunicativa, brincalhona, descolada. Então, minha irmã foi sempre mais ligada com meu pai mais super protetor em cima da minha irmã, e eu era mais colado com minha mãe. Bem complexo de Édipo clássico mesmo, né? A filha com o papai, o filho com a mamãe, Isso ele aí. com ciúmes dela, protegendo a filha. Sim. Classicaço, né? Sim, aquela coisa clássica, assim, e a filha disputando com a mãe a atenção do pai também, né? Plano com a mãe e logo você também. Então, basicamente, o teu buraco é do teu pai, não é da tua mãe, né? Então, inconscientemente, a gente tem uma busca paterna na vida, né? Total, A total. falta do Meu afeto buraco sempre foi com meu pai. é, isso é o cálculo familiar, né? O cálculo familiar ele já mata metade dos problemas. Tô dentro do normal, então. Tá dentro do normal. Tá, eu Tá não dentro falho da nunca. loucura do normal. Tá bom. E você sempre quis estudar jornalismo? Como é que foi essa escolha da profissão? Não, a escolha da profissão foi muito louca, porque assim, o meu avô, por parte de mãe, que teve essa filharada toda mais 10 filhos, ele era jornalista. Ele era um cara mais da humana, se reunia em clubes de literatura, concurso de trovas, que eu ia desde muito cedo com ele. O teu Mas avô do teu pai. é o pai da minha mãe, de Da sua Niterói. mãe. Tá. Isso. Ele era super da cultura, assim, foi jornalista de vários jornais, escreveu vários livros também, mas como eram muitos netos, mais de 30 netos, não posso dizer que tive um acompanhamento dele de perto para ir para o jornalismo. Isso foi mais uma escolha minha mesmo. Dentro da minha casa, sempre teve aquela história, né? Meu pai médico, vai ser médico ou vai ser advogado? Vai fazer o que coloca comida na mesa. E eu acabei escolhendo o direito. Comecei a fazer uma faculdade de direito nesse papo de concurso público, estabilidade, segurança e tal. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque primeiro eu achava um saco ter que gravar tanto dispositivo legal, né? Com aquelas bíblias de Código Penal, Código de Processo Civil. É inconsciente. 2-0, hein? Mas eu vivi aquela ideologia assim, vou fazer direito para ajudar o trabalhador, vou ajudar os injustiçados, aquela coisa.
E aí, quando eu cheguei mais ou menos no 6º para o 7º período, que comecei a estudar muito o direito processual, eu fiquei um pouco triste, fiquei um pouco frustrado. Eu vi que tudo é um processo, né? Tudo demora, tudo são as etapas, não dá para pular. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada que me jogou para o jornalismo, que eu fui estagiar num escritório de direito em Niterói, e ali tinha um caso, que era um caso gigantesco de uma empresa que tinha promovido uma demissão em massa de mais de 100 funcionários, e os funcionários entraram na justiça. Eu estava prestando um estágio na época, e eles iam ingressar ali com uma série de ações para tentar, enfim, ter todos os direitos e tal. Eram mais de 100 funcionários, e aquilo era um processo assim, que eu estava escutando assim, os meus chefes falarem que era um processo para mais de 10 anos, era uma coisa demorada. E aí eu cheguei em casa, eu tinha um amigo que era jornalista, trabalhava no Globo, e ele, aí, como é que foi isso no meu primeiro dia de estágio? Ele falou, como é que foi teu primeiro dia de estágio no escritório? E ele trabalhava num caderno de economia do Globo. E eu, ingênuo, né, falei, cara, vou entrar agora num processo para aprender um pouco mais na prática e tal, e é uma galera muito grande. E aí ele começou uma série de perguntas, mas que empresa? Quantos funcionários? Sabe mais ou menos o salário de cada um, os cargos e tal, e eu nem me liguei que ele estava ali tirando informação de mim. E no final eu falei, mas cara, é meio frustrante, né? Porque falaram que é um processo aí para quase 10 anos, porra, que saco, né? Imagina, você tá com 30 anos numa ação, só vai ganhar o dinheiro, só vai receber lá para os 40. Porra, não sei se é isso que eu quero. E aí, no dia seguinte, sem falar nada, ele publicou essa matéria falando dessa empresa, dessa situação toda, na capa da editoria do Globo. E quando eu cheguei no escritório, estava um clima super pesado, todo mundo puto da vida, muito puto mesmo. E eu falei, gente, eu tô puto. Ele não sabia de nada. E aí meu chefe virou e falou assim mesmo, olha, um filho da puta de um jornalista publicou essa merda, a empresa ligou para os funcionários, fez um acordo, vai inclusive restabelecer o trabalho, recompensar todo mundo, e a gente perdeu essa merda dessa ação. E eu falei, caraca, que fantástico. Eles, fantástico nada, a gente não fez merda nenhuma, a gente perdeu o cliente. E aí quando eu olhei a matéria que eles estavam lá, era o nome desse meu amigo, eu falei, cara, eu vou sair fuzilado daqui. Mas eu achei aquilo sensacional. Eu falei, cara, o jornalismo é incrível, né? Uma coisa de 10 anos, o jornalismo resolveu em uma noite, né? Você percebeu que foi a sua primeira fofoca? Exatamente o que eu ia falar, uma fofoca involuntária, cara. Foi uma fofoca involuntária. Eu acho que uma fofoca bem registrada foi a primeira. E que deu certo, né? Porque até então minhas fofocas só davam merda. Então foi uma fofoca que deu certo. E ali eu achei incrível. Falei, cara, eu vou terminar o direito, mas vou para o jornalismo, sabe? Eu acho que, em vez de tudo ser um processo, quem sabe se eu começar a falar igual esse fofoqueiro fez e colocou no jornal, não vai dar resultado, né? Então, e acabei indo para o jornalismo. Minha escolha veio dessa experiência. Que interessantíssimo. Que maravilhoso. A fofoca, né? Mas engraçado, eu caí na fofoca 17 anos depois de começar a profissão, né? Você tinha sacado que isso era uma fofoca? Porque foi uma fofoca, sem querer, né? Involuntária. Foi uma fofoca, até porque assim, não teve como me ligar que não foi uma fofoca, porque no escritório que eu estagiava, todo mundo falava o seguinte, quem foi o fofoqueiro do funcionário que passou informação para alguém. E eu ali do lado falando, poxa, eles contratam um escritório para fazer isso, sacanagem, nem avisam, não colocam ninguém daqui para opinar, sacanagem mesmo. Isso ali eu vi que realmente era uma fofoca de peso. Mas não é só isso. Do jeito como você está contando essa história, a tua fofoca já tem um tom que eu acho extremamente necessário para a fofoca, que é o humor. Você tem tempo para fazer uma fofoca. É muito diferente de simplesmente fazer uma fofoca. Super. Foi engraçado mesmo, mas assim, na hora eu fiquei bem tenso. Eu fiquei assim, caralho, perdi o estágio, se alguém descobrir. E aí já fui tomar um café, liguei para esse meu amigo, falei, é verdade que no jornalismo tem esse negócio que a fonte é sigilosa mesmo? Pelo amor de Deus. Ele, não, fica tranquilo,
E eu falei com ele, olha, a partir de hoje também não confio em você, né? Porque, porra, dizem que o jornalista publica o que a fonte quer que seja publicado. Eu não queria nada, né? Aí ele falou, olha, aprenda a ser malandro no Rio de Janeiro, porque você chegou de Friburgo, tá meio cru. Eu falei, porra, foi uma lição em vários sentidos, mas acabou me levando para o jornalismo. Eu pensei que você ia dizer que, por conta da efetividade da sua fofoca, ele tinha contratado você oficialmente, e assim você chegou no jornalismo. Eu ia achar isso também. Depois vi ele falando sobre o caso sem nem citar a fonte, fiquei super frustrado também. Falei, eu que faço a fofoca e ele que leva os louros, né? Ele que assina essa bosta, né? Exatamente. É isso mesmo. O que teu pai achava do teu avô jornalista? Olha, meu pai achava do meu avô jornalista, ele achava assim, um cara inteligentíssimo, ficava até com medo de conversar há muito tempo, mas meu pai sempre falou assim, isso daí não vai botar comida na mesa, sabe? O dia que eu virei em casa mesmo e falei, olha, vou largar o direito e vou fazer jornalismo, meu pai olhou com aquela cara e falou assim, bom, não vai dar certo. Minha mãe olhou do outro lado também completamente alienada e gritou, calma que o William Bonner fez jornalismo. Então foi aquele caos dentro de casa, mas não tive apoio não, assim, meu pai assim, ficou bem puto, na verdade, falando assim, porra, vai fazer, que merda é essa, comunicação? Eu falei, cara, ele tem certeza que não quer mudar para medicina? Eu falei, cara, se tu não fosse médico, quem sabe eu até seria, cara, mas porra, não quero ter tua vida. Motivou. Olha aí a disputa. Mas assim, foi uma merda, ele não quis Seu não. Seu pai é dos meus. Bem consciente, bem racional. Ele super, é aquela razão mesmo, olha, vai ter um dia que você vai ter que mudar de emprego, vai precisar de mim. Vai ter um dia que vai mudar de um jornal para o outro e vai me ligar para pagar a pensão da sua filha. Vai ter um dia que você não vai conseguir 100% alugar teu apartamento, vai precisar de mim. Ele é essa razão, assim... Mas é uma razão manipuladora e controladora também, né? Tipo, você vai depender de mim. Sim. Egocêntrico também, né? Sou Deus, né? Não, total, porque quando ele viu que não ia mais depender, ele me ligou e depois falou assim, poxa, você não precisa mais de mim? Ele cria mecanismos de dependência com ele a qualquer preço, a qualquer custo, sabe? É muito louco isso. Mas olha, graças a Deus pela escolha dele... Graças a Deus pela escolha profissional dele, que ele é assim, consciente. Imagina um médico doidão, falando, eu vou cortar aqui hoje, não vou então, não, verdade. No ofício dele, eu vejo que se ele não tem essa razão, que muitas vezes a gente acha uma coisa mais fria, mas que não é fria, é calculista mesmo, né? Porque é uma ciência exata, a medicina. Realmente ele não teria ido por um bom caminho pelo sucesso que ele tem na profissão. Mas são dois campos ele é pai também, né? Só que ele é pai também, né, cara? Esse modelo mental de controle era meio que uma carência dele também? Será que ele era um cara inseguro? O fato é que a gente não consegue separar esse conflito de ofício, do meu ofício com o ofício dele, no meio da nossa relação interpessoal. Então, a gente tem muito conflito mesmo em relação a ele não entender minha profissão e eu entendo a dele, mas é muito louco quem não é da comunicação entender a gente. Mas você acha que essa forma de controle do depender de mim, se acabou trazendo alguma personalidade de dependência? Tipo, você toma boas decisões, você é impulsivo, não, você é muito cauteloso, você precisa sempre validar com um amigo, com um chefe, com um namorado, namorada, você sempre pede, sem perceber uma validação de um controlador perto de você ou não? Cara, eu percebo que essa criação que o meu pai me deu, de quando eu começava a me soltar, ele criava um mecanismo de dependência também. Isso até hoje, posso te falar, seguramente que é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Eu ainda dependo de muita aprovação das pessoas, mesmo que elas já estejam aprovando, parece que eu preciso tirar a prova que eu tenho a aprovação de determinadas coisas, que era uma aprovação sempre que eu esperava do meu pai. E eu vejo que isso é uma coisa enraizada hoje na minha cabeça mesmo, que eu sei que vem dali, sei que é mais culpa minha do que de qualquer outra pessoa, porque também não precisava, mas eu trago essa coisa que parece que se eu não tiver uma aprovação de uma terceira pessoa, eu não estou tendo um reconhecimento, não me basta, e isso é muito ruim, porque
às vezes a gente leva para o pessoal, né? Às vezes é uma coisa profissional, já fez, beleza, tchau, e é assim que tem que ser, e você fica, cara, nem me deu um elogio, nem reconheceu o esforço que eu fiz, nem isso aqui, e aí teve uma vez que eu escutei, cara, é trabalho não leva nada para o pessoal, mas eu vejo que esse mecanismo de dependência que eu fiquei muito tempo, eu arrastei isso para o trabalho, sim. Posso te dar a primeira análise, então? O primeiro feedback? Aí tem 2 nomes aí, tá? Uma é a posição da criança desejada, que é uma teoria lacaniana. O que é essa posição da criança desejada? A gente ainda fica numa posição da criança esperando ser amado. Sim. E aí a gente fica fazendo e a gente transfere tudo que a gente não recebeu do papai e da mamãe, a gente agora transfere para a sociedade e nos dá. Sim. Só que a gente fica achando que a sociedade nos dá sempre a mesma coisa que eles deram, que foi o não reconhecimento. Ele não te reconheceu porque ele estava numa disputa de Édipo com a tua mãe, ele estava disputando a teta da tua mãe com você ali. Sim. E aí o único jeito dele vencer você, porque ele não vencia você, a tua mãe preferia você, e aí o único jeito dele vencer você era não elogiando você e mantendo você no controle. Então ele devia usar muita piada, ou muita seriedade, ou muita... Muito debochado. Muito debochado. Essa coisa do debochado é uma forma de destruir o filho, inconscientemente, para rebaixá-lo e vencê-lo na disputa do Édipo. Mas é uma coisa muito louca, assim, porque até hoje, quando eu vou conversar com ele, tentar conversar com ele de uma forma séria, entra esse deboche, sabe, da nossa relação desde quando eu era criança. Aí chega um momento que eu desisto, falo, cara, vou acabar me distanciando, porque não dá para falar sério com você. E termina sempre em deboche. Isso. E você entendeu esse deboche? Esse deboche chama destruição nesse jogo. Por quê? Porque ele deve transferir inconscientemente a mãe dele para sua mãe. E aí, a teta que faltou de afeto, porque mostra um cara carente e inseguro, que, na verdade, vai lá para cobrir essa carência e buscar essa insegurança, essa baixa autoestima, aonde? No poder do médico e na transferência materna que ele tem com a sua mãe. Total. Quem é o cara que ameaça isso? Você. Só que você nasce sem saber dessa porra toda. E simplesmente cai num jogo de disputa que ele tá lá com a neurose dele, com a fragilidade dele, e aí você, infelizmente, aparece como um cara roubando a teta dele. Ameaçador. Aí ele vai disputar qual que é as armas dele, daí vem o deboche e o não reconhecimento de nada. Entendeu? Porque daí ele vence essa disputa. Só que ele não quer fazer isso, porque é inconsciente que ele faz isso. E ao mesmo tempo, qual a impressão, o registro que fica em você? Você nunca é bom o suficiente, está sempre questionando se você é bom o suficiente. Entendeu? E transferindo esse reconhecimento paterno para a sociedade. Então você está numa posição ainda infantil. É a posição da criança desejada. Em vez de eu querer dar para a sociedade, eu quero receber da sociedade. Receber, né? E como é que a gente desconstrói isso, já que é uma coisa tão enraizada? Enraizada quando a gente tem que trabalhar 2 coisas. Primeiro, a aceitação. Nosso inconsciente é atemporal. Então ele não entende o hoje, o ontem. Então ele acha que a gente mudando alguma coisa hoje, a gente vai mudar o ontem. Se eu ganhar um reconhecimento, agora ganhei um prêmio maior do jornalismo, tô milionário, virei um William Bonner, né? Virei tudo. Uma grande carência, né? E aí eu levo esse prêmio pro meu pai. Eu tô com vergonha, eu vou tirar isso daqui para não pagar de carente. É culpa do meu pai. Mas eu não tenho dúvida que é culpa do seu pai. Ele vai ver o programa, tá, Alessandro? Ele vai assistir o programa e já é o... Não, eu queria que ele participasse para ele se curar também. Se curar também, Então, assim, tem que trabalhar uma coisa chamada, que é uma virtude, uma das mais esplêndidas, que chama aceitação. Eu olho para o meu passado e digo assim, porque o nosso inconsciente fica assim, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que meu pai me reconhecesse, em vez de falar assim, eu aceito que ele não reconheceu e tudo bem. Então, quando eu trabalhar a virtude da aceitação e olhar para todas as minhas dores e buracos e falhas que as pessoas fizeram comigo, eu não desejar que foi diferente. A gente fica pensando, como seria se fosse diferente? Esquece isso, a neurose mora aí, nessa pergunta. Eu passei muito tempo assim comparando, né? Cara, como seria se meu pai fosse igual o pai de fulano? Se fosse igual o pai do meu primo? Se fosse igual o pai
Porra, do meu amigo de trabalho. A neurose mora aí, porque daí você transfere para o chefe, para o público que te assiste, para todo mundo. Aham. Então, quando que a gente mata isso? Em duas coisas. Então, trabalhando a aceitação exata do foi assim e eu aceito que foi assim. Se queria que fosse diferente, não queria. Gostaria que fosse do jeito que foi. Aham. Trabalhar essa aceitação de todas as memórias. Bom, isso é Estou até anotando aqui, cara, as coisinhas para botar em prática. Aceitação é o meu aceitação. primeiro. E em segundo, o orgulho. O orgulho é no tronco cerebral, é a coisa mais primitiva que a gente tem. Então, muitas pessoas não entendem o que é orgulho. Orgulho é a necessidade primitiva do tronco cerebral de ter importância, aceito e aprovado pela sociedade. Então, a gente, assim, tem a sensação de sobrevivência. E qual é o limite? Porque, assim, dentro da minha profissão, muitas vezes eu preciso me impor uma autoconfiança muito grande para conseguir superar algumas coisas. Qual é o limite entre o orgulho e a confiança? O próximo. Tudo que você estiver fazendo, você tem que reconhecer suas qualidades, os seus talentos. Agora, reconhecer, eu me reconheço como um bom terapeuta. Isso não me faz ser melhor que ninguém. Isso não me dá mais direito que ninguém. Isso não me dá nada, nada. Sabe o que serve? Para nada. Eu só posso usar esse talento para o bem ao próximo. Então, Entendi. o jornalismo, se ele foi motivado para chegar e fazer algo para esse próximo, levar descontração, entretenimento, alegria, informação. E você pegar isso e falar, isso aqui que eu quero dar para o próximo. Eu não quero receber o aplauso, o parabéns do ego, de nada. Tudo isso é neurose, do orgulho. Entendi. Então, quando a gente trabalha esse orgulho e trabalha essa aceitação, você rompe com tudo isso. E aí aí vem o seu eu, consegue sair, não fica uma máscara, uma persona, que está te protegendo das dores. Sim. Aí eu vem, se conecta num propósito e você bomba. Você vai para o fluxo da vida. Sacou? Entendi. Vou colocar isso em prática a partir de hoje. Assim, vou fazer o meu trabalho, agradou, não agradou, que se foda. Vou entregar uma coisa que eu acho legal para o público, que Isso. Talvez eu gostaria de receber como entretenimento, informação. Pronto. E dane quem fala mal. Você entendeu. Entendi. Você entendeu. Aí você me manda pra puta que pariu. Isso. Pois é. Não, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sofria, agora que eu estou trabalhando um pouco mais essa questão dos haters, sabe? Mas, nossa, eu sofria desproporcionalmente essa questão de hater, de crítica, bloqueava, ficava muito mal com essas coisas. Hoje que eu estou lendo um pouquinho mais sobre inteligência emocional, até por causa da profissão da televisão, da exposição, e comecei a recentemente, assim, não ligar para essas coisas, mas era uma coisa que me abalava muito. Ó, lembra do orgulho? O orgulho é a necessidade de ter importância. Sim. Logo, a crítica, ela quebra o quê? A importância. Ela vem bater nessa importância, né? Que fere o orgulho. E o orgulho vem da onde? Das questões paternas. Então, ele é exatamente a zombaria do teu pai. Ele é exatamente a crítica e o reconhecimento do teu pai. Então, te liga a tua principal neurose. Por isso que você passa mal. Entendeu? Sim, por isso, entendi. trabalhar antes a aceitação e o orgulho, e aí só automaticamente você não vai ligar. Vai ser automático. Sacou? E tem algum exercíciozinho para trabalhar essa aceitação? Alguma mentalização? Não sei, alguma coisa? Tem. Prática? Tem, e eu vou ler aqui ao vivo para você agora. Tá? É uma afirmação que a gente faz, depois eu mando o áudio para você. Tem uma dubladora que tá fazendo isso de forma bonita, com uma trilha linda, maravilhosa, para as pessoas ficarem escutando. Eu vou ler da aceitação para você aqui ao vivo. Vamos embora. Eu sou a virtude em forma de aceitação. A partir desse momento, eu aceito a vida. Eu aceito as coisas que não podem ser mudadas. Eu aceito o fluxo natural da vida. Eu aceito não ter controle sobre os outros. Eu aceito a vida. Eu aceito não ter controle dos acontecimentos e as coisas saírem do planejamento. Eu aceito a vida. Eu aceito a perda das pessoas que eu amava.
Eu aceito a perda de sonhos que não se realizaram. Eu aceito a perda de tudo que era bom e foi me retirado. Eu aceito a vida. Eu aceito os outros com os seus defeitos. Eu aceito os meus defeitos. Eu aceito minhas imperfeições. Eu aceito a vida. Eu aceito meu corpo como ele é. A raiva não faz mais parte de mim, pois eu aceito a vida. A tristeza e a depressão não fazem mais parte de mim, pois eu aceito a vida. Aceito meus pais como eles foram e são. Aceito tudo que não recebi em minha vida e não quero mais mudar isso. Eu aceito a vida. Aceito as coisas ruins que me aconteceram. Eu não tenho mais medo delas. Eu aceito tudo que já me aconteceu. Aceito o meu passado. Aceito o meu futuro. Aceito não ter sido amado da forma que gostaria. Aceito não ser amado. Aceito que os outros não entendem minhas vontades e desejos. Eu aceito a vida. Eu aceito novos começos. Eu aceito novas pessoas. Eu aceito as diferenças. Eu aceito as mudanças não planejadas. Eu aceito as dificuldades. Eu aceito a mim mesmo como eu sou. Aceito os outros como eles são. Eu aceito a vida. Nossa, maravilhoso. E aí fica muito mais leve, né? Realmente, a gente tira um piano das costas. Vou colocar isso em prática mesmo. Vou te mandar essa afirmação já, fica lendo, falando na sua cabeça, porque isso é transformador. Não, com certeza. Porra, entrei para participar de um programa achando que era era uma merda do humorístico, cara. Eu tá me tratando. Eu achei maravilhoso. Cara, e eu estou te conhecendo agora, sendo seu consciente hoje, estou te conhecendo agora e posso te dizer que você não tem nada além de uma luz muito forte que é sua, muito própria. Eu estava observando a qualidade da sua dicção. A qualidade da sua dicção demonstra também a sua capacidade de enfrentamento, a sua capacidade de entregar algo belo, bacana. Então tá tudo resolvido. Você é um homem próspero, cara. É muito legal. É sim. Você tem uma luz própria, cara. É uma pena que você ficar querendo a aprovação de alguém que... Isso que é legal dessa afirmação e de você pensar. Nem é culpa dele. O inconsciente dele tem as associações das neuroses dele. Ele não consegue nem enxergar. E aí ele se culpa de não estar fazendo isso e acaba sabotando, por isso a dureza, a frieza, às vezes sabotando coisas nele, porque ele queria dar amor e não consegue. Porque essas neuroses atrapalham. E eu percebo mesmo, assim, que ele enfrenta várias barreiras, no sentido que, assim, às vezes eu me pego observando ele tentando, mas eu penso assim, cara, que louco, né? Ele não consegue, cara. Porra, se fosse meu filho, né? Eu fico vendo a relação que eu tenho com minha filha de 9 anos, falo, porra, é só chegar, só falar, só elogiar, só dar um abraço, só dar um beijo. Eu te amo, mas quanta dificuldade, né? Então, assim, devem ser muitas neuroses também que ele traz, muito louco. Mas você não entende a dor que ele sofre de não conseguir? Se coloca em outro lugar, sabe? Entendo, mas não sei lidar muito com ela também, porque já é a minha e a dele, fica muito pesado. Por isso, porque você ainda espera receber. Quando a gente não aceita e não espera mais receber, você consegue olhar só para o outro, porque não tem você na parada. Entendi. Isso é humildade, entendeu? Isso aí é amor você consegue se doar mais também para a dor do outro, né? Verdade. Amor ao próximo. Verdade. Sacou? Se desarma também, né? Total. Eu fiquei pensando aqui, até você comentou sobre sua relação com o seu avô, que era um homem ligado à literatura, que te levava para os clubes de literatura. Como isso repercutia nele, né? No seu pai? Eu acho que ele devia ficar reflexivo sobre isso, né? Porque eu lembro que quando eu chegava assim dessas coisas do meu avô e tal, meu pai me levava para o clube, sabe? Só que aí era aquele universo dele, do futebol e tal, os amigos, vai para a escolinha de futebol, que não sei o que, não sei o que lá. Não era tão legal quanto o meu avô. Gato, então é o seguinte, eu vou te dar outra análise aqui, isso aqui é outra... É assim, como que a gente funciona, né? Nosso cérebro funciona por associações e lógicas. Meu pai disputa comigo, logo eu tenho que ter ferramentas para disputar com ele.
Então eu vou fazer uma leitura do ambiente de quem ele tem medo ou de quem ele disputa também. Ele não tem uma transferência para sua mãe? Ele não tem Total. medo de perder você? Ponto. Então, quem é o homem que na cabeça da sua mãe tem ainda uma autoridade que tira o poder dele? O pai dela. Sim. O seu inconsciente entendendo que se você... Qual é a maior ferramenta que pode tirar o poder e vencer com o seu pai? O seu avô. Logo, você vai buscar a profissão do seu avô como ferramenta para ganhar essa disputa com teu pai. Entendeu? Nossa, total, total. E meu pai sempre falava assim, não, seu avô é um cara muito inteligente, mas era aquela coisa assim, sabe? Tipo assim, ele é muito inteligente, mas eu tenho medo de sentar e conversar com ele na frente de todo mundo, que eu não vou conseguir desenvolver, sabe? É verdade, não, essa análise foi muito foda agora também. Pode ser que eu tenha buscado muita coisa ali no meu avô, com certeza para ser o cara que talvez meu pai tinha medo também e se sentia menor em algum aspecto. Pois é, pois é. Verdade. E provavelmente, eu nem fiz essas perguntas, mas eu vou dar um provável aqui. Né? Quando eu dou certeza, eu falo certeza. Mas esse aqui é um provável. Você deve projetar uma coisa chamada formação reativa, que é, a partir da minha dor, eu vou fazer diferente, que é o ao contrário do que me causou dor para minha filha. Ah, sim, total. Então, você vai lá e vira o contrário mesmo. Então, quando você vai se descobrir como pai. Quando você resolver a neurose, já que a formação reativa é um mecanismo de defesa a partir da dor, e eu não tenho mais dor, esse mecanismo de defesa ele some também. Então, o próprio pai que você é com sua filha, que vem de uma formação reativa, vai mudar. Você vai se descobrir um cara diferente. Acho que eu vou até ficar mais pai, porque assim, eu trato minha filha muito como meu avô me tratava, sabe? E muitas vezes eu fico preocupado também, me pego pensando assim, cara, vai chegar um momento que eu acho que eu vou precisar ser mais autoritário com ela, sabe? E talvez não vou saber como. Você evita ser seu pai. Verdade. Pontos pra mim aí, ó. Ó o consciente aí. É isso aí. Não tem nada de hoje. mim. Verdade. É a autoridade Ponto você consciente. obedeceu pro seu pai, né? Entendeu? Para evitar a dor, não posso ser como ele. E aí, pum. Então, quando você vencer essa dor da aceitação, orgulho, lá, perdão para ele, por ele não ter conseguido vencer isso dentro dele, a formação reativa sai e aí você vai ser o pai que você pretende ser, e não de uma neurose. Sim. O cacete, cara, vai ser muito legal. Sim, não, porque às vezes eu também me pego falando sim para minha filha, quando aqui dentro eu sei que tem que ser um não, mas não consigo. Mas esse não vai parecer com meu pai. Não, eu não posso ser. Mas é engraçado, né? Porque eu acabo fazendo o oposto mesmo, né? Meu pai falava não muito fácil e eu já não sei falar não, sabendo que não poderia estar falando sim também, né? Sacou? Verdade. A formação reativa. É o inverso. Foda, né? Nossa que cabeça, difícil cara. essa porra. É isso, exatamente isso. Vamos para o quadro Desejos Profundos com o nosso inconsciente. Bora, meu inconsciente. Bora! Ale, se eu te desse aqui o poder de invadir o WhatsApp de um famoso ou de uma famosa, para você vasculhar por um dia, de quem seria? Ai, cara, nossa, tem tanta gente. Eu acho que de um famoso, eu acho que eu iria direto no WhatsApp da Suzana Vieira. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Porque ela é uma pessoa super polêmica, é muita gente puxando o saco dela também, e aí eu acho que eu pegaria muita coisa. E se você pudesse, vou te dar outro poder, tá? Voltar numa época do seu passado, para reviver ali, por um dia, para onde você iria? Eu iria para minha adolescência. Eu iria para minha adolescência, para o momento de maior insegurança da minha adolescência, sabe? Para algumas noites de insegurança da minha adolescência, e acho que eu seria... eu passei muitas noites da adolescência esperando pela festa, sabe? Aquela coisa, o melhor é esperar pela festa. Aí quando você chega, a festa não é nada daquilo. Eu acho que eu iria direto para a festa, não esperaria tanto, ou ficaria só esperando e nem iria para a festa. Eu queria muito voltar pelo menos 2 dias da minha adolescência em determinadas situações
É aquela coisa assim, se eu pudesse fazer lá atrás o que eu faria com segurança hoje, né? Nossa, faria tudo diferente. Minha adolescência. E você teria algum conselho para o Ale adolescente? Nossa, isso é difícil pra caralho. Teria justamente a questão da autoconfiança, sabe? Daria aí o conselho do meu terapeuta de agora, falaria, não dependa da aprovação para fazer o que te faz feliz, né? Acho que eu daria esse conselho. E se tudo desse certo na sua vida, agora, o que você faria? Agora ou se desse certo lá atrás? Agora, adulto, nesse momento, o que você faria na sua vida? Continuaria na sua profissão? Iria para uma coisa totalmente diferente? Eu iria, se tudo desse certo, eu acho que eu continuaria na minha profissão. Continuaria, por exemplo, só num canal no YouTube, falando o que eu quisesse, da maneira que eu quisesse, com as pessoas que eu quisesse, sem me sujeitar a nenhuma formatação métrica, editorial, enfim, ficaria completamente relaxado em relação à vida financeira e isso mudaria toda a minha forma de trabalho, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu já parei me perguntando, cara, e se tudo desse certo hoje, sabe? Ainda tô com meus 30 e poucos anos. Aí tem horas que eu acho que se tudo desse certo hoje, minha vida ficaria uma merda a partir de amanhã, sabe? Eu acho que eu consegui entender hoje que o barato da coisa mesmo é a estrada, sabe? O final quando tudo dá certo, parece que... porque eu não vivi ainda esse local de que tudo dá certo, pode ser que eu esteja falando uma merda. Mas vendo a vida de algumas pessoas que são referências para mim, que deram certo, eu fico com medo de ficar um pouco chata a minha vida. Mas se tudo desse certo hoje, eu ficaria ali no YouTube fazendo só as coisas que me convêm, viajando, indo para os lugares que eu sempre quis conhecer... E ajudando muito. Quando você fala em dar certo, eu penso logo no financeiro. Dar certo para mim hoje é prosperar financeiramente, porque isso está atrelado para mim a muitas felicidades. E eu acho que uma delas seria poder ajudar, sabe? Eu já me vi tendo muito medo de ganhar dinheiro, achando que isso era coisa ruim, que isso era uma coisa medíocre. E aí hoje eu consigo perceber que a minha limitação em ganhar dinheiro me limitou também a poder ajudar muita gente se eu tivesse dinheiro. Então eu acho que se tudo desse certo, eu gostaria de estar ganhando dinheiro também para poder estar ajudando algumas pessoas e me ajudando também. Mas, enfim, nunca tive nesse posto, eu acho que eu estou falando um monte de merda. Não, é maravilhoso, é isso aí mesmo. A evitação, última análisezinha aqui. Tem uma coisa, a fase oral, anal e fálica genital, as fases do desenvolvimento. Na oral, a gente é muito ligado à afetividade e à mãe, tem um monte de associações. Na fase anal, é onde a gente se desconecta do seio da mãe, e aí o pai aparece na história. Então a gente grava a função paterna, a figura do pai, na fase anal. E todas as suas associações, que é independência, controle, dinheiro, músculo. Então, às vezes, a não aceitação do próprio dinheiro, do lucro, às vezes uma evitação à própria relação paterna. Sim, então, quando a gente vence isso, a gente tem uma maior aceitação do próprio dinheiro. Sim, pode ser, porque assim, eu sempre vi meu pai se contentando muito ali com o que ele tinha, sabe? E sempre falando aquela coisa assim, gente honesta não ganha muito dinheiro, quem é honesto não ganha muito dinheiro, quem é honesto não ganha muito dinheiro, né? E isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Por muito tempo eu tive medo de ganhar dinheiro e sei lá, não ser honesto, ou então acreditar que só ganha dinheiro mesmo quem não é honesto. Sim. E hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Não, cara. Ganhar dinheiro é bom, sabe? Com dinheiro você pode fazer coisas boas pelos outros também. Então, mas eu percebo que isso também é mais uma neurose que eu arrastei por muito tempo e que me prejudicou muito na vida. Não culpo ninguém, porque isso foi uma coisa que eu arrastei, mas tá tudo enraizado mesmo com a questão da criação, realmente. É uma crença limitante que a gente acredita naquilo e vive aquilo, né? Sim. Bom, vamos para o quadro
seu futuro com o nosso consciente. Vamos lá, consciente. Opa! Agora fica mais leve, de alguma maneira você projeta para outro lado, né? Mas eu ainda tenho umas perguntas para vocês no seguinte sentido. Depois de tudo que você falou para a gente, dessas fofocas que você nos contou a seu respeito, você acha que isso modificou o seu trabalho? Você acha que isso vem modificando o seu trabalho, a forma como você relata ou faz fofoca da vida alheia? Acho que sim, porque você consegue ter uma capacidade maior de se colocar no lugar do outro, sabe? Então, tem muita coisa que eu fazia ontem que eu não faço hoje, sabe? Tem muita coisa, assim. Principalmente, assim, teve duas coisas que mudaram realmente, assim, essa questão da editoria de fofoca, né? Que é a questão da sexualidade do outro e a questão quando envolve filhos dos outros, crianças, né? Famílias. Então, meu processo de amadurecimento como pai me fez retirar de pauta várias coisas que envolvem crianças e me fez perceber também o quão imbecil é essa coisa de fazer da sexualidade dos outros uma pauta de uma fonte de notícia, sabe? Isso mudou mesmo, mudou, eu acho, eu consegui entender que algumas coisas, elas precisam acontecer quando o entrevistado quer falar, não quando o repórter quer saber, sabe? Isso mudou completamente a minha maneira de fazer jornalismo, não só para isso, para outras coisas também. Nossa, incrível. E demonstra que você é um agente transformador, porque em relação ao seu pai, fiquei pensando nessa conversa toda, né, que foi a maior parte do tempo, talvez tudo isso que você vive seja para transformá-lo também. Você acabou de dizer que ele vai saber disso e eu vou ver como é que ele vai lidar com isso. É você o agente da transformação dele, né? E aí você, com o seu trabalho, também está vivendo um momento de uma transformação e está produzindo essa transformação, não está se negando a essa transformação. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. E aí engata a outra pergunta que eu ia te fazer, do quanto você, obviamente, leva seu trabalho a sério, mas quanto você se leva a sério no seu trabalho? Eu levo... Pois é, cara, é muito interessante realmente essa observação, porque eu sempre me cobrei muito pelo fato de esperar muita aceitação, né? Pelo fato de esperar e até desejar mesmo, em algum sentido de orgulho, aprovação, né? E hoje eu consigo perceber que talvez eu não tenha que me cobrar tanto, né? Justamente o que o Eduardo falou, se não der certo, tá tudo bem também, sabe? Não vou ser menor por não conseguir algo que me tirava o sono se eu não conseguisse ontem. Hoje eu vejo que eu estou muito mais tolerante comigo mesmo nessa questão, mas eu acho que assim, eu não consegui deixar de levar o trabalho tão a sério, mas eu consegui não me levar mais tão a sério, porque eram duas cargas. Eu levava o trabalho muito a sério e me levava muito a sério. Hoje eu continuo levando o trabalho muito a sério, mas já não me levo tanto a sério. O que isso quer dizer? Que eu continuo tentando melhor, mas quando não dá certo, eu já não sofro mais. Eu vou pensar no melhor do de amanhã, porque o de hoje não deu, tá tudo bem. Então, eu sinto que eu tirei uma carga de um lado, mas ainda mantenho uma carga do outro, que ainda acho importante manter, assim, na questão do trabalho, realmente continuar levando bastante a sério, mas eu aprendi também que dentro desse levar a sério, tem esse limite que eu estava falando há um tempinho atrás de não levar para o pessoal, né? Sim. E aí, justamente por não me levar tanto a sério, eu estou conseguindo não levar tanto a sério o trabalho na questão de não transferir para o pessoal. Mas tem sido mais leve nesse sentido o meu trabalho. Que bom, cara, que bom. E tem uma coisa que sempre eu ouvi falar, e eu acho muito curioso isso, é a respeito da fofoca. Diz que a fofoca é um controlador social, porque você impede a outra pessoa de fazer uma coisa que você tem muita vontade de fazer, mas não tem coragem de fazer. Você já se pegou numa situação dessa? Fazendo tipo, ai, que delícia! Eu vou fazer essa fofoca porque eu queria muito fazer isso.
Deixa eu pensar, porque são tantos casos, cara. Mas tem aquelas fofocas que te dão mais prazer do que outras, né? É, Eu já fiz fofocas assim, de saber que pessoas estavam fazendo algo errado, queriam dar benefício para elas, e aí eu entrei de cabeça na fofoca mesmo para querer cortar mesmo aquele benefício da pessoa pelo fato de eu saber que ela estava indo por um caminho torto, sabe? Chequei as fontes, chequei as informações, e aí eu acho que na pegada que você está falando, né? Cortar, fazer uma fofoca de algo que você talvez queria fazer e não pode, eu fiz a fofoca nesse sentido assim, cara, se eu não conseguir encurtar esse caminho para mim, também não vou deixar ele cortar para ele, não. Tá errado, eu vou fofocar. Se eu não conseguir também, ele não vai conseguir. Maravilhoso, maravilhoso. E agora a pergunta que é mais de consciente mesmo, nessa história de projeção de futuro, né? Mesmo, como é que você se enxerga daqui a alguns anos? Quem que é o Alessandro lá? Você citou 10 anos, né? Lá no começo, um processo leva 10 anos. Quem é você daqui a 10 anos? O que você imagina da tua vida? Ai, cara, daqui a 10 anos, eu espero que alguma coisa aconteça, porque, assim, eu tenho uma sensação que eu não sei explicar muito, mas eu tenho uma sensação que um dia alguma coisa boa vai acontecer e que a transformação que eu vou ter é, não vai ser uma coisa. A que eu queria mesmo, eu sinto que não vai ser uma coisa muito construída, vai ser uma coisa da noite para o dia. Alguma coisa que vai acontecer, que não vai tirar meu mérito, porque eu tenho 18 anos de jornalismo, eu acho que eu já venho de 18 anos de uma escada longa, mas eu acho que quando a gente chega num limite assim que todo mundo é bom. Hoje eu tento me nivelar com as pessoas que eu admiro e eu vejo que todo mundo é bom, né? Então eu percebo que teve uma escada de 18 anos que eu consegui talvez tá um pouco próximo das pessoas que eu admiro bastante e que eu tinha como reflexo de trabalho, mas eu percebo assim que a vida ela não é só feita de trabalho, ela é feita de pessoas, que eu estou num momento que talvez o que vai me colocar melhor daqui a 10 anos, talvez, são as pessoas que a partir de hoje eu vou começar a me conectar, que vão me dar a mão e vão falar, olha, nesse lugar aí que todo mundo é bom, vem para cá que eu vou te ajudar. Então eu sinto que hoje eu estou num caminho de conexão e que daqui a 10 anos eu possa estar num lugar, mas que isso vai acontecer da noite para o dia. Então, eu não consigo mentalizar muito. Eu acho que daqui a 10 anos, sinceramente, como pessoa, eu não vou ter mudado muito. Eu acho que eu vou continuar com o mesmo estilo de vida que eu tenho, da mesma maneira, mas eu acho que talvez eu possa estar ganhando um pouquinho mais, se Deus quiser. Mas daqui a 10 anos eu me vejo aquele cara feliz, com uma casa própria, que eu não tenho hoje, com um carro na garagem, e me fudendo para dar tudo para minha filha, que eu sempre sonhei em dar e sempre sonhei em ter também, não tive, mas não me vejo num caminho também muito diferente do que eu vivo hoje, sabe? Mas Acho você que eu me falou uma vejo daqui coisa a aí. 10 anos, talvez um pouco menos, infartando um pouco menos por dia por causa de dinheiro. Se Entendi. Deus quiser, pelo amor de Deus. Mas você falou uma coisa aí, assim, o que eu queria não vai acontecer. Agora, a título de fofoca, conta pra gente aí o que é que você Eu queria. acho que assim, quando a gente trabalha com comunicação, eu acho que a gente pensa muito em comunicação de massa, né? O que é o barato da minha profissão, né? Quando as pessoas me perguntam assim, cara, você fez 15 anos de jornalismo policial, depois você fez 3 anos de jornalismo de fofoca. E aí muita gente fala assim, cara, você não se sente rebaixado, não? Você fazia um jornalismo que te dava vários prêmios importantes, agora você está fazendo fofoca e tal. Eu penso muito na comunicação de massa, sabe? Eu acho assim, não, eu evoluí, porque assim, antes eu falava com um público segmentado, hoje eu falo para muita gente, muita gente. Então, eu acho que o nosso sonho como jornalista é falar para o máximo de pessoas possíveis, né? E aí, quando eu falo de sonhos, assim, eu acho que é ter um programa nosso, que a gente possa definir uma linha editorial, que é o que a gente gostaria de falar para todo mundo, o exemplo que a gente gostaria de passar para todo mundo, as pessoas que a gente quer entrevistar, que a gente acha que todo mundo tem que escutar.
Então, eu vejo que isso não vai acontecer agora. Hoje eu sou um reles, repórter de fofoca, mero mortal, mas a gente tem sonhos, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande em cima do Geraldo Luiz, que para mim é um grande contador de histórias. Eu sou apaixonado pelo jornalismo assistencialista. Vejo que essa palavra assistencialismo ela foi muito banalizada por situações políticas, por N fatores, mas dentro do jornalismo eu sempre fui muito fã desse jornalismo de conseguir casa para as pessoas, conseguir uma grande história, um dia disso, realizar um sonho de alguém. Então, eu acho que assim, o meu sonho assim, que eu gostaria, mas que eu me vejo muito distante, para ser sincero, era de um dia ter o meu programa. Por isso que eu acho que quando meu inconsciente perguntou, né, como você se vê se tudo tivesse dando certo, primeira coisa que eu pensei foi no meu canal do YouTube, porque seria uma independência que, se eu tivesse um aporte financeiro, eu poderia fazer isso da forma que eu quisesse, né? Mas é claro que a gente tem um sonho em fazer isso dentro de um grande canal, porque talvez no meu canal no YouTube não seja uma televisão aberta, eu não vá poder entrar nessa comunicação de massa que a gente, como comunicador, sonha em entrar um dia. Então, acho que seria isso mesmo, ter um programa meu, ser um grande contador de histórias, como o Geraldo Luiz, e estar ali à frente da bancada de um programa super populesco, super popular, que seja democrático, que a pessoa só tenha uma tomada dentro de casa para conseguir assistir, sabe? Eu acho que isso seria o auge, assim, e deve ser o auge para muitos comunicadores. Você é um grande contador de história. Foi um prazer te ouvir durante esse tempo que a gente está junto aqui. Foi um prazer me tratar com vocês. Ale, vou te dar a última análise, tá? Tá. Quando eu te escuto lá no começo da nossa análise, o porquê que você queria o direito, o que te levou para o direito e o que te levou do direito para o jornalismo, eu vi o teu propósito. Eu consegui enxergar num buraquinho, assim, o teu eu, sabe? Sem máscara, sem nada, que é essa ajuda ao próximo, é movimentar para o outro, né? Uhum. Nas duas situações, você falou, eu quero ter impacto nessa assistência ao outro. E aí, quando eu vejo você falar do seu futuro, tem a mesma essência. Uhum. Então, dá para enxergar claramente a tua essência, o teu propósito de vida. E eu não tenho dúvidas, não sou Nostradamus aqui nenhum, mas assim, não tenho dúvida nenhuma de que quando você se libertar dessa aceitação, desse orgulho, e você desvincular dessas coisas todas e potencializar o teu eu, isso não vai ser 10 anos. Isso vai ser muito mais. Você vai ficar assustado com a velocidade que você vai conseguir fazer isso. De uma forma muito grandiosa. Basta você potencializar você. Porque você, assim, a gente não fala muito para agradar, não, viu? Você é uma joia. Você é apaixonante. Acho que falo aqui por todos os meus colegas aqui, por toda a produção que está te assistindo aqui. É só se libertar, é só limpar e deixar só você ser você. Que tudo isso daí, 10 anos. Você vê distante porque você está pessimista. Tá? Uhum. Você está querendo enxergar a lógica onde a gente não tem que enxergar. Tem que trabalhar a fé, tem que trabalhar a perseverança, tirar essas crenças limitantes que a gente falou aqui, esses reconhecimentos e ser você. E você vai explodir. Eu acho que nem eu, nem ninguém aqui tem dúvida disso. Amém. Não temos dúvidas disso. Obrigado. Legal. Cara, obrigado pela tua presença. Vamos chegando aqui ao nosso... Absorvi bastante, assim, essas palavras. E, assim, é bem legal, porque por mais que seja uma brincadeira, seja uma entrevista, a gente não dá para brincar quando a gente fala de análise com o próximo, né? Então, eu estou, assim, carregando de uma forma bem intensa as coisas que eu participei aqui com vocês, e que também, de uma certa maneira, saiu mais leve, assim. Acho do caralho a proposta, assim, desse entretenimento que vocês estão fazendo, porque ele não é só um simples entretenimento, né? Acho que ele tem essa coisa da transformação. Então, fiquei bem feliz de participar. Valeu mesmo. Que bom, Ale. Essa é a ideia do programa mesmo, é levar a evolução para o nosso convidado, fazer uma análise real mesmo, ao vivo aqui
no bate-pronto mesmo, e levar, porque como você, como eu, todo mundo aqui, temos nossas neuroses aqui, né? Todo mundo aqui tem, e o público tem. E a gente coloca às vezes a minha neurose, né? Às vezes a minha neurose pode ser a mesma neurose de quem está assistindo, né? E aí, quando eu falo da comunicação... Milhões e milhões. Isso, né? Com uma pessoa, você conseguir atingir o eu de tantos outros, né? Bem bacana. É isso aí. A gente vai terminar aqui com pinga-fogo, com um jogo de associações de palavras, tá? Eu vou te falar uma palavra e você vai falar o que tiver em mente, tá? Uma frase, um texto, uma palavra, o que você quiser, tá bom? Tá. Vamos lá? Deus. Força. Preconceito. Estupidez. Sucesso. Orgulho. Agora me veio orgulho. Veio orgulho. Eu sei que não é isso, mas me veio orgulho. Talvez... É porque por muito tempo eu misturei sucesso com fama, sabe? E aí eu acho que agora me veio mais orgulho pela questão da fama. Vou mudar. Sucesso, realização. Fama. Orgulho. Paz. Família. Eu sou... Normal. Ale, obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado ao meu consciente, ao meu inconsciente. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todo mundo. Leandro, obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Mantenha-se saudável sempre. Pois é. Valeu. Mantenha-se você e potencialize-se você, que é lindo, cara. Nossa, a gente está aqui todo... Acho que falo também pela minha bancada toda aqui, e foi uma das melhores que a gente fez até agora. Programaço, vai ser programaço. Maravilhoso, gente. Maravilhoso pela humildade. Muito legal mesmo. Vamos ficando por aqui. Obrigado você que assistiu a gente até agora. Espero que ganhou esses presentes que o Ale deu pra gente. Espero que o Ale ganhou nossos presentes que a gente deu para ele. Obrigado, minha consciência. Obrigado, meu inconsciente. Ficamos por aqui. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, não esqueça de tocar o sininho. Até a próxima. Grande beijo.